Seguindo, então, o nosso evento, queria apresentar a doutora Adriana Calvo Pimenta, conforme já informei, a coordenadora de Direito Individual do Trabalho da Comissão de Direito do Trabalho da OAB São Paulo, mestre e doutora em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo, professora universitária na FGV do Rio de Janeiro. Doutora Adriana, com a palavra. Bom dia a todos. É com grande alegria que eu estou aqui e sem mais delongas, saudando aí na pessoa do nosso presidente Jorge Castelo e mandando aí um forte abraço a toda a equipe aqui da minha coordenadoria. Eu já vou iniciar a nossa apresentação porque a gente já está com um pouquinho de atraso, né? Então vamos já direto ao ponto, né? Então, meu tema, assim, tenho grande honra de continuar aqui esse evento após o querido professor Freitas, que já iniciou essa palestra aí com um vídeo que sensibiliza muito a todos, né? Então, hoje o evento é do tipo, haja coração, né? Então, a gente já começa o evento assim, já sensibilizado, mas o intuito é esse, porque afinal hoje é o Dia Internacional de Direitos Humanos e a gente escolheu essa data para esse evento exatamente para sensibilizar a todos, né? E o que a nossa Comissão de Direito do Trabalho puder, nesse sentido, trazer de reflexões que ajudem o nosso país, essa é a nossa tarefa, né? Bom, o meu tema é sobre a tutela jurídica da proteção à discriminação no ambiente de trabalho. E para fazer a coisa bem didática, eu sempre começo com um caso prático, e em cima do caso prático a gente desenvolve aí as principais teses jurídicas. Esse caso prático é um caso real, que eu recebi no meu escritório essa consulta, então eu conheço até alguns detalhes a mais desse caso. Qual seria o caso? Empresa XPTO seleciona vendedores para sua loja de roupas. E aparece o senhor João da Silva, que durante a entrevista, no processo de seleção, ele é aprovado. Acontece que no primeiro dia de trabalho, o senhor João chega na empresa para começar o seu trabalho, e ele chega na área de recursos humanos e informa que ele tem um nome social, que seu nome social é Joana, e que ele queria que todos dentro da empresa o chamassem de Joana. A gerente de RH estranha e diz, mas na entrevista o senhor não falou nada sobre isso. E ele responde, eu tinha que falar, a vaga tinha como requisito a opção sexual do vendedor, que eu saiba, a vaga era para um vendedor numa loja de roupas. E a gerente de RH fica quieta, não fala mais nada, né? E aí ele informa também que ele entrou com uma ação civil para trocar o seu prenome de João para Joana e afirma que já tinha feito cirurgia de transgenitalização. E por esse motivo afirma que ele, a Joana, ela, né, a Joana, vai utilizar o banheiro das mulheres na empresa. Imediatamente liga o gerente jurídico para o nosso escritório e faz 3 perguntas. Pergunta número 1. Posso demitir a Joana por justa causa porque ela mentiu na entrevista? Pergunta número 2. Se eu não posso demitir por justa causa, posso demitir sem justa causa? Tem algum risco se eu fizer isso imediatamente, já que a Joana só está trabalhando aqui um dia? E pergunta número 3. Se eu não posso imediatamente, pode ao final do contrato de experiência? E o meu cliente liga bem ultrajado com essa situação, dizendo que estava, né, uma confusão dentro da empresa, porque a Joana, claro, ela estava vestida de Joana, afinal ela já tinha mudado de sexo, e as pessoas, principalmente outros trabalhadores do sexo masculino, estavam indo no RH questionando essa situação. Bom, para a gente discutir a resposta a essas questões, a gente precisa fazer aí uma breve análise jurídica do tema. Primeiro, a gente precisa falar o que é discriminação. O que é discriminar e o que é não discriminar. Bom, discriminar do latim significa diferenciar, distinguir, separar. A princípio, o termo discriminação parece que é um termo neutro, né? Se eu separo, eu distingo, não haveria nenhum sentido negativo dessa palavra. Só que, do ponto de vista jurídico, quando a gente usa a palavra discriminação, nós estamos nos referindo a toda distinção
diferenciação que tiver como base um caráter infundado dessa distinção. Quando eu distinguir por razão de sexo, quando eu distinguir por razão de idade, quando eu distinguir, por exemplo, por questão de opção sexual. No direito italiano, discriminação é uma situação subjetiva de tratamento diferenciado em relação a uma qualidade possuída pela pessoa. Então, por conta de uma qualidade que essa pessoa tem, ela sofre uma segregação, né? Maurício Godinho Delgado diz que discriminação é conduta pela qual nega-se à pessoa tratamento compatível com o padrão jurídico aceitado para sua situação concreta por essa vivenciada. Quer dizer, no caso prático, a Joana está sofrendo discriminação quando esse cliente liga e pergunta se pode demitir, simplesmente porque ela comunicou que não é João e é a Joana. Para ser vendedor, tem um critério objetivo que para você trabalhar como vendedor numa loja de roupas, você precisa ser homem ou mulher, a opção sexual importa, né? E quando a gente fala de discriminação, discriminação tem várias formas: racismo, estereótipos, preconceitos. Relembrando, o que é um estereótipo? Estereótipo é uma percepção errada da realidade, partida de padrões culturais. Por exemplo, quando se diz judeus são pão duros, generalizações. Japoneses são inteligentes. Negros são ladrões. Loiras são burras. Eu sou loira, hein? Loiras são burras. São estereótipos, né? A gente vai lá, olha a pessoa por uma característica dela e já tem um julgamento sobre essa pessoa sem conhecê-la. E o preconceito? O preconceito é um prejuízo, né? Uma generalização, uma banalização, que é uma das causas também da discriminação. Maurício Godinho Delgado diz: é um juízo sedimentado, desqualificador de uma pessoa em virtude de uma característica determinada externamente e identificadora de um grupo, ou um segmento mais amplo, como cor, raça, sexo, nacionalidade ou riqueza. Pois bem, quando a gente fala em discriminação, o professor Freitas já falou, a gente também fala em minoria. Cuidado que minoria não é uma questão de quantidade, e sim uma questão de acesso, qualidade a direitos sociais. Negros na África do Sul não são maioria do ponto de vista quantitativo, mas são minoria do ponto de vista de direitos humanos, direito social. Bom, e a OIT, quando ela fala em um dos objetivos da OIT é que haja no mundo trabalho, mas não qualquer tipo de trabalho, sim um trabalho decente, ela enumera quais são os pilares para você conseguir atingir o trabalho decente. E ela coloca lá, um dos pilares, a eliminação de todas as formas de discriminação em matéria de emprego e ocupação. Ou seja, o primeiro pilar é o combate à discriminação em matéria de emprego e ocupação, que está hoje retratado na Convenção 111 da OIT. Nós temos várias convenções da OIT que falam sobre discriminação, mas a 111 ela fala especificamente sobre a discriminação em razão de raça, cor, sexo, ratificada pelo Brasil. A gente tem a Convenção 190 da OIT, que ainda não foi ratificada pelo Brasil e a qual eu gostaria muito de fazer um evento aqui na OAB um dia para a gente discutir essa convenção, para buscar com a OAB a sua ratificação. Ela era emergencial nesse momento, nós precisávamos, eu não vejo as entidades fazendo um movimento no sentido de trazer para o nosso Estado a importância, porque a Convenção 190 fala também da discriminação, do assédio e da violência no trabalho, e traz o assédio por motivos discriminatórios. Então, ela reforça também a Convenção 111, e ainda não foi ratificada pelo Brasil, né? Então, no plano internacional, nós temos a Convenção 111, temos os pilares da OIT do trabalho decente, e do ponto de vista constitucional, nós temos o artigo 5º que diz que todos são iguais perante a lei. Né? Eu desde pequenininha falo com meu filho, ele tem 9 anos, a lei, todos são iguais perante a lei. Aí ele fala, mas todos. Aí ele fala, mas o gato também, e o cachorro também. Aí eu falo, todos são iguais perante a lei. A gente não pode tratar ninguém diferente por causa de uma característica das pessoas, né? E também o artigo 5º, inciso 36, que é expresso no sentido de que a lei punirá qualquer tipo de discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Então, nós temos todo um arcabouço internacional e constitucional, sem citar aqui as normas de direitos humanos da ONU e pactos internacionais,
para fundamentar o combate à discriminação no Brasil. E do ponto de vista infraconstitucional, nós temos a Lei 9.029, que ela é muito importante, que trata sobre as práticas antidiscriminatórias no Brasil. Os artigos 461, que trata da discriminação salarial, né, a não discriminação salarial, o 373A e os 390A até E, que trata da discriminação do trabalho da mulher. E não podemos deixar também de falar da Lei 7853 de 89, em relação à pessoa portadora de deficiência no trabalho. Pois bem, a Lei 9.029, ela expressa, dizendo que não é possível você discriminar por motivo de sexo, origem, idade, cor, estado civil, situação familiar, condição de saúde física. Então, a primeira coisa naquele caso concreto que eu falei para o cliente é demitir sem justa causa, neste momento, poderia esse trabalhador entrar com uma ação de reintegração, ainda mais que ele passou na seleção, trabalhou um dia e foi demitido, sem justa causa. Poderia se dizer que foi por conta da opção sexual, foi por conta dele ter comunicado com a Joana. Ele pode ter feito essa comunicação, gravando essa comunicação, já com prova de que ele informou a empresa que não era João e era Joana e foi demitido imediatamente. Olha que coisa bonita, aparecer nos jornais, aparecer, olha, essa empresa é uma empresa discriminadora do grupo LGBT, ou seja, imagina a imagem da empresa como fica. E a Lei 9.029, ela expressa dizendo, é crime a exigência de teste, exame, perícia, atestado, declaração ou outro qualquer procedimento relativo à esterilização. Mais um fundamento também legal. O portador com deficiência, o 373A, ele traz algumas regras importantes sobre a discriminação no meio de trabalho, quando ele coloca aqui, ó, no inciso... Publicar ou fazer anúncio de emprego na qual haja referência a sexo, idade, cor, situação familiar, salvo quando a natureza da atividade a ser exercida publique notariamente assim o exigir. Para ser vendedor, qual a diferença da opção sexual da pessoa? Se é João, se é Joana, qual a diferença? Eu respondi isso para o meu cliente. Meu cliente continuou incomodado. E aí eu perguntei, na empresa você tem outras pessoas do grupo LGBT? Aí ele disse não, foi a primeira pessoa contratada do grupo LGBT. Você nunca teve um transexual na empresa? Não. Isso é um indício de discriminação indireta? Porque, gente, eu digo para vocês, eu nunca tive um cliente que confessou que discriminou. Ninguém confessa que discrimina. As empresas sempre negam, não, aqui não tem discriminação, a gente não discriminou. Aí eu olho o número de empregados, de 100 empregados tem 4 mulheres, e vocês dizem que não discriminam uma mulher? Como é que de 100 só tem 4? Não, mas a gente abre vagas para as mulheres, elas que não se candidatam. E aí você vai olhar e ver que não é bem assim. É muito difícil, ninguém assume que está discriminando. Às vezes a pessoa até inconscientemente acha que isso não é uma discriminação. É cultural, está no inconsciente coletivo, começa na escola. Então, assim, dificilmente você vai confessar que discriminou. Por conta disso, a jurisprudência do TST evoluiu muito no Brasil com a súmula 443 do TST, entendendo que é muito difícil a prova do autor, da pessoa que é discriminada, de que foi discriminada, porque a empresa sempre vai negar que discriminou, ela vai dizer que não discriminou. O TST inverteu o ônus de prova em matéria de doença grave, estigma, AIDS, né, e portador de doença grave, entendendo que eu tenho só 2 teses possíveis em caso de demissão de uma pessoa com doença grave que causa estigma. Número 1, não sabia da doença. Se eu não sabia, eu não posso ter discriminado. E número 2, eu tinha um motivo para demitir. Então, seguindo essa tendência do TST, eu orientei meu cliente dizendo, se o senhor quiser demitir sem justa causa, o senhor até pode demitir, é livre no Brasil, qualquer pessoa pode ser demitida desde que pague as verbas decisórias, mas desde que o senhor tenha, eu recomendo uma motivação. Por exemplo, que ele começou a trabalhar e que ele começou a faltar muito, chegar atrasado, que ele começou as metas, ele não atingiu, vendeu muito pouco, critérios objetivos que não sejam opção sexual. Se ele realmente não performar, o desempenho for ruim, ao final do contrato de experiência, como qualquer outro trabalhador, o senhor entendeu que não está apto para aquela função, poderia haver um término do contrato de trabalho, o problema
para a empresa estaria resolvido. Mas eu disse, eu não recomendo que haja nenhuma demissão ou término do contrato de experiência sem uma causa objetiva, senão vai haver presunção de que o motivo foi discriminatório. E ele, ou a Joana, pode estar já produzindo prova, já acostumado com esse tipo de questão, já em posição de defesa, já pensando da dificuldade que eles normalmente, naturalmente, têm de ingresso no mercado de trabalho, por isso agiu dessa forma, e futuramente entrar com uma ação contra a empresa. Bom, aí faltava a segunda pergunta. Meu cliente insistia muito sobre a questão da mentira. E a justa causa, doutora? Então, eu quero demitir por justa causa porque ele mentiu. Existe um direito de mentir? E aí, eu fui pesquisar a respeito. No Brasil, claro, a gente ainda não tem muita coisa sobre esse assunto, mas o direito português tem muita coisa na doutrina sobre o direito de mentir, inclusive na jurisprudência, mas não qualquer direito de mentir. O direito de mentir nas entrevistas para evitar discriminação. Mentir sobre questões de vida privada e intimidade que possam ter cunho discriminatório. E aqui cito rapidamente para os senhores o dever pré-contratual de informação do artigo 106 do Código de Trabalho de Portugal, que diz que o empregador deve informar o trabalhador sobre os aspectos relevantes do seu contrato de trabalho, ou seja, qual é as características que eu vou exigir para essa vaga. E o trabalhador tem que informar os aspectos relevantes que ele tem para prestação de serviço. Isso se chama boa-fé contratual, né? No direito português, na seleção, ela é muito colocada com a sua importância. Só que essa autora, a professora Lígia Maria Costa, escreveu um livro sobre direito à mentira na seleção, e ela diz que, às vezes, o candidato não tem a opção de simplesmente ficar em silêncio ou não responder. Se pergunta, você é transexual? E ficar em silêncio, a empresa vai deduzir que é. Se perguntar qual a sua opção sexual e a pessoa responder a verdade, corre o risco de ser discriminada na seleção. E aí, então, ela diz o seguinte, a verdade é que a falta de resposta à contestação do trabalhador serão certamente entendidas pelo empregador como um indício de que a resposta é positiva. A nosso ver, tanto a recusa a responder como a resposta verdadeira a questões ilegítimas tem como resultado o afastamento do candidato daquele processo de seleção, apresentando-se a mentira como a única solução possível para o trabalhador não ser excluído. Olha que reflexão interessante, eu trago isso em sala de aula para os meus alunos. A maioria dos alunos, no primeiro momento, fala que pode demitir por justa causa porque ele mentiu. E aqui é para mostrar, né, como o direito português evoluiu nessa questão de tutela da discriminação, permitindo que o trabalhador, inclusive, tenha o direito à mentira, para proteger o princípio constitucional maior, que é a não discriminação e a inclusão social, a divergência. E o professor Júlio Gomes, que é um professor português muito renomado, diz que o direito a mentir não é um direito geral de mentira, mas um direito particular em razão da matéria proibida sobre a qual incide a questão. O empregador aqui de boa-fé não deveria colocar a opção sexual como um critério para haver ou não desligamento de um trabalhador. Então, ele diz, se o empregador colocar essas questões desse tipo, o trabalhador tem o direito de mentir, sim, ou de se calar. Bom, basicamente com isso, eu quero agora só discutir a terceira questão, que é a questão de que a Joana pediu para usar o banheiro das mulheres. E aí, claramente, dentro da empresa, houve, né, uma confusão do tipo, não, as mulheres não quero que ela use o meu banheiro, os homens nem pensar o banheiro dos homens. E a empresa consultou se podia ter o terceiro banheiro. E, gente, é a tendência hoje no mundo, são os banheiros unissex, por conta dessa questão. Não um terceiro banheiro, mas um banheiro unissex, sem sexo definido, que toda e qualquer pessoa possa utilizar. Essa discussão no Brasil aconteceu em 2014, no recurso extraordinário, esse número que está aqui, e foi de uma trabalhadora que num shopping, uma trabalhadora transexual, que num shopping center estava usando o banheiro feminino, porque a sua identidade de gênero era feminina, e foi arrastada, expulsa, humilhada e retirada do banheiro feminino.
entrou com essa ação na justiça que chegou até o STF. Relator Luiz Roberto Barroso, teve repercussão geral reconhecida, e o argumento da repercussão geral é que, já que se trata de direitos fundamentais de minoria e caso de ocorrência frequente no país. O voto foi interrompido pelo Fux em novembro de 2015 e não temos ainda julgamento final, mas tanto Barroso como Fachin já proferiram voto no sentido de dar provimento ao recurso. E muito importante que o relator afirmou que o suposto constrangimento que seria causado às outras mulheres, então ele disse, as mulheres alegam constrangimento de ter um transexual no seu banheiro. Ele diz, não, esse constrangimento não pode se comparar ao mal-estar suportado pelo transexual ou travesti, obrigado a usar o banheiro não condizente com a sua identidade de gênero. Eu destaquei porque eu acho essa reflexão muito importante, porque quando se fala em discriminação, a gente tem que saber se colocar no lugar do outro, colocar no sapato do outro. Quem discrimina é quem não tem um homossexual na sua família, é quem não tem um negro na sua família, porque quando você tem o seu filho, quando você tem a pessoa que você ama, você não vai discriminar, você vai defender essa pessoa que você ama, né? E isso, a gente vê muito esse debate, né? Hoje no Brasil nós já temos algumas universidades que têm o banheiro unissex, essa foto aqui é do banheiro da PUC São Paulo. PUC São Paulo teve uma grande polêmica também sobre isso, quando fez um banheiro unissex no primeiro andar da faculdade. E a tendência, quem já viaja aí bastante fora do país, é essa: banheiros sem unissex, qualquer pessoa pode usar, né? Sem mais essa divisão de gênero, mulher e homem. Bom, com isso, gente, eu concluo aí que meu tempo se esgotou, a minha apresentação, querendo fazer uma reflexão, né, de que nós precisamos avançar em matéria de tutela jurídica. O que nós temos no Brasil ainda é muito pouco comparado com os outros países em matéria de direitos fundamentais e tutela dos casos de não discriminação. Nosso Tribunal aqui Regional do TRT São Paulo, infelizmente, tem algumas turmas que ainda não seguem o entendimento do TST em relação à não discriminação. A gente tem um grande número de recursos de revista que sobem, porque as decisões regionais se negam a inverter ônus de prova em matéria de discriminação e ainda atribuem à pessoa que é a juização trabalhista, que sofreu discriminação, a prova de que foram discriminadas. Que no direito comparado é uma coisa, como você vai provar que você foi discriminado? Então, realmente, é isso que eu gostaria nesses 20 minutos de passar aqui, né, já que o nosso trabalho é aqui hoje, é trazer essas reflexões sobre a questão da não discriminação no ambiente de trabalho e discutir que, no fundo, qual é o objetivo principal? É garantir o princípio da igualdade. É garantir, de fato, que todos são iguais perante a lei, todos têm que ter oportunidade de acesso ao trabalho. Contando o final da história do meu cliente, no final, meu cliente não demitiu, ficou esperando o contrato de experiência, no final do contrato de experiência, saiu as metas de vendas e a Joana bateu 2 vezes o maior vendedor da empresa. Ou seja, não tinha motivo para mandar embora a Joana. E aí o meu cliente começou a ter um outro olhar sobre a Joana. Pô, essa Joana é muito boa vendedora, hein? Pô, bateu 2 vezes a meta do melhor vendedor e começou a olhar que, opa, ela pode me dar um resultado econômico. E, opa, né? De repente, eu posso até contratar outras Joanas. Ou seja, na experiência que nós temos no início, a inclusão social é difícil, os preconceitos, os estereótipos atrapalham muito, mas a gente tem que insistir. É papel do advogado insistir, é papel nosso, das pessoas da área de recursos humanos que nos ajudam muito com as palestras de diversidade, de como fazer essa inclusão social, porque o objetivo maior é que todos, com o tempo, consigam conviver com as diferenças. Essa é a sociedade que a gente quer um dia aqui no nosso país, que as pessoas aceitem as diferenças. E nisso eu faço a homenagem à nossa Ana Maria, que está aqui. Ana Maria, conheço ela há muito tempo, é membro aqui da nossa comissão, que nos honra muito, que é deficiente e que sabe muito bem, né, Ana, sobre a dificuldade das diferenças e das inclusões. E a gente está muito feliz aqui de, pelo menos na nossa coordenadoria, mulheres estarem em número maior do que o número de homens, né?
E nós temos você aqui com a gente, Ana Maria. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer e falar, assim, de uma forma descontraída, que se eu fosse a Joana, contrataria a Adriana. E eu era advogada da empresa, hein? Pois é. Mas funcionou o trabalho com uma gerente de recursos humanos que ajudou, contratou uma pessoa especialista em treinamento sobre diversidade, para também trabalhar com os empregados. E o fundamental nesse caso foi que um dia uma auxiliar de limpeza, no meio do evento sobre discussão de diversidade, ela falou para as pessoas: olha, o meu filho é homossexual. E eu fico muito triste de ver que eu trabalho numa empresa que está sendo discriminatória, que está discriminando a Joana. Aí ficou todo mundo meio chocado, porque o pessoal dizia: não estou discriminando, não, é uma questão de escolha, que as pessoas negam, né? Todo tempo a gente nega que a gente está discriminando. Eu nunca vi ninguém dizer: não, eu sou discriminatório mesmo, né? Então, a gente sabe que as pessoas negam, infelizmente. Bom, com isso, volto a palavra, sem mais delongas, aí para o nosso presidente mesmo.